A Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente e tem mais detalhes, inclusive, do depoimento da madrasta, que já prestou esse depoimento agora à tarde. Não é isso, Bia? O que é que ela disse no depoimento? Reforçou que foi uma briga e tal, para atingir o pai, e ela descontou na criança que não tinha nada a ver com aquela discussão, Bia? Olha, Edson, agora à tarde parece que a ficha já caiu, viu? Porque ela deu detalhes, confessou o crime e estava se mostrando um pouco mais arrependida, diferente do momento inicial da prisão, né? Quando a frieza dela chamou a atenção até da polícia. Agora à tarde parece que ela está mais consciente dessa atrocidade, desse absurdo, dessa crueldade que ela foi capaz de cometer contra esse menininho de apenas 6 anos. Eu acabei de ver a foto dele, viu? É de partir o coração. A gente viu a foto, né, aqui, sem o desfoque, ele está realmente com expressão muito assustada, está muito abalado. Eu estou aqui ao lado do delegado Tiago Prado, que vai dar mais detalhes de como é que foi a tomada desse depoimento, que acho que para vocês é uma situação inédita, até para vocês, né, que estão acostumados a ver tanta crueldade, né, tanta coisa ruim por aí, mas acho que foi a primeira vez que você se deparou com uma situação dessa, né, de uma criança ser arremessada do 4º andar por um motivo tão banal, uma briga de ciúmes. Boa noite. Isso, boa noite a todos. Já soubemos a informação, né, muito assustados, né, como uma pessoa veio a jogar uma criança do 4º andar. E então, quando fui até o hospital, ao HGE, onde a criança Marcos está internada, ainda hospitalizada, é que a gente vê o grau de absurdo que foi esse crime, o que nos deixa bastante perplexo, né? Ele está em claro estado de trauma psicológico, né? Muito embora tenha diversas lesões, ele está fora do risco de morte, né? Os médicos informaram que já fizeram diversos exames e felizmente não tem nada mais grave no momento, muito embora tem ali um alto risco, né, no momento do acidente, ali sim, de ele ter batido uma cabeça na ponta do prédio, né, ou até mesmo na janela e ter entrado em óbito. E a suspeita, essa mulher de 31 anos, o que ela confessa para vocês nesse depoimento que foi tomado agora à tarde? Ela se encontrou em estado de fuga, né, desde a madrugada até o início da tarde, quando então nossas equipes conseguiu capturá-la, né. Inicialmente ela estava muito tranquila, narrou o fato, né, alegando que teve essa discussão com o marido, com o companheiro dela, com outras pessoas que estavam ali bebendo, né, ingerindo bebidas alcoólicas na Praça do Conjunto Vale Bentes 1, quando então na sequência ela saiu desse momento de conflito, foi até o seu apartamento e ao se deparar com uma criança Marcos, como uma forma de vingança em relação ao seu companheiro, né? Lembrando aí que essa criança é filho apenas do seu companheiro, portanto é seu enteado, ela pegou essa criança e jogou ele, arremessou essa criança da janela do 4º andar. Ela disse se estava embriagada, falou alguma coisa mais sobre essa motivação ali no momento, esse ato impulsivo? Sim, ela retratou que estava num momento de fúria e também em estado de embriaguez. Entretanto, quando estávamos entrevistando, né, efetuando o seu interrogatório formal na tarde de hoje, ela narrou o fato com muita tranquilidade, o que não levanta suspeita de ela ter algum tipo de transtorno mental, ou seja, é uma pessoa que aparentemente cometeu o crime em sua plena consciência mental, ou seja, ela sacudiu uma criança do 4º andar de um edifício residencial, estando totalmente tranquila sobre o aspecto psicológico. Até agora, ela não demonstra arrependimento? Ela citou, num dado momento, que estava assim arrependida, que não desejava mal a criança. Eu até questionei como você não deseja mal a criança após tê-la jogado do 4º andar, né? O que, exceto por uma situação de milagre, né, que a gente acredita que ocorreu aí por essa criança não estar sem vida, mas era muito natural, era um caminho natural que aquela criança, infelizmente, tivesse vindo a óbito nesse momento, né? E ela então alega que foi por um momento de fúria. Qual o destino agora dessa mulher de 31 anos? Ela foi autuada em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio, né, e esse procedimento já está sendo remetido ao Poder Judiciário. Essa suspeita irá ser encaminhada ao Presídio Santa Luzia e a gente aguarda que ela seja julgada durante todo o processo, encarcerada, né, considerando aí o grave prejuízo à ordem pública, né, sobretudo para que a gente tenha ali uma sensação de justiça para esse gravíssimo caso. Certo, a gente vai estender agora essa conversa aqui com o delegado Tiago Prado, porque o Edson lá está no estúdio e tem uma pergunta para a gente, né, Edson? Exatamente, Bia. E assim, enquanto o delegado vai colocar o retorno aí para a gente fazer as perguntas a ele, eu queria só reforçar uma coisa com você de casa.
Na semana passada, nós mostramos aqui, inclusive, né, uma lei que já foi sancionada na Câmara, no Senado, está aguardando só a sanção, foi aprovada na Câmara, no Senado, está aguardando, inclusive, uma sanção presidencial, mas que vai endurecer quem comete crimes contra crianças e adolescentes. Se tiver algum tipo de relação, e nesse caso tinha, porque ela era madrasta do menino, não era uma só alguém conhecida, ela era uma que convivia na mesma casa com o pai, né, da criança. Esse tipo de crime vai ficar ainda mais rígido. Isso é importante porque, infelizmente, a gente continua mostrando aqui casos absurdos. A gente abriu hoje o Cidade com outro caso bárbaro, onde pai e mãe abusavam de uma criança de 11 meses. Quer dizer, algo que não dá para a gente entender. E a mesma coisa aí. Se houve uma discussão dela com o companheiro, qualquer que seja o motivo, né, delegado, não tinha explicação dessa mulher jogar essa criança, como o senhor falou. Se ela não tinha mal, não desejava mal para a criança, como é que você joga alguém que você não deseja mal do quarto andar? Então, essa lei pode, inclusive, claro que, dependendo da situação, algumas pessoas vão continuar cometendo crimes absurdos como esse, mas pode endurecer a punição, né, delegado? Isso mesmo, ele está falando sobre o endurecimento dessa pena, né? Caso essa lei, que inclusive torne hediondo o homicídio de crianças e adolescentes no Brasil, caso essa lei seja sancionada pelo presidente da República, há uma grande expectativa, né, por essa maior punição para maus tratos, violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, se essa lei for aprovada, essa madrasta vai ser ainda mais penalizada, né, delegado? Isso, é uma das expectativas quando há um endurecimento na lei, é também uma punição maior para aquele que comete crimes mais graves. A exemplo deste, né? No caso, como há uma criança, né? Portanto, pessoa com idade inferior a 12 anos e uma pessoa que habita o mesmo lar, o mesmo domicílio da autora do crime, há sim repercussão no âmbito penal, de modo que a pena será aplicada de uma forma mais severa em relação à criminosa. Isso se a lei for aprovada, né? Isso, se a lei for aprovada, ela terá um recrudescimento ainda maior. Entretanto, na legislação penal atual, como a gente observa que não houve, por exemplo, recurso que a vítima pudesse se defender, até porque estava dormindo naquele momento, a gente já vai qualificar esse crime de homicídio, tornando-o assim hediondo por essas qualificadoras. Então, é tentativa de homicídio qualificado. Perfeito. Obrigada, doutor. Perfeito, Bia. Agradeço o delegado também pela participação ao vivo. Vamos continuar acompanhando esse caso. Ela agora vai exatamente ter que responder na justiça. O inquérito vai ser concluído pelo crime, né, que tentou, inclusive, a tentativa de homicídio, de fato, contra o seu próprio enteado. Obrigado pelas informações. E é fundamental a gente reforçar exatamente isso, né? Não é porque, mas tinha bebido, né? O álcool não é desculpa. Não é desculpa. Claro que pode agravar uma situação. E a gente sabe que, geralmente, muitas tragédias acontecem após aquelas pessoas envolvidas ali ingerirem bebida alcoólica. Mas não pode ser uma desculpa, porque senão a gente vai para onde, né? A gente vai para onde? Porque, assim, é cada caso que a gente traz aqui que a gente não consegue entender como acontecem, né? Como esses casos acontecem. Felizmente, o menino de 6 anos não teve uma gravidade maior nessa tentativa de homicídio, né, que ele sofreu. Graças a Deus, ele está, inclusive, fora de perigo, saiu da área vermelha e foi para a pediatria do Hospital Geral do Estado e a gente torce para que ele possa se recuperar. Muita gente começou na internet, né, porque o pessoal na internet, inclusive, né, muita gente critica, mas cadê a mãe do menino? Gente, a mãe do menino faleceu e a gente precisa respeitar, a gente não conhece a história, né, a gente não conhece a história dessa família para julgar. Infelizmente, na internet, tem sempre alguém para julgar, né? Mas isso é porque a mãe abandonou. A mãe faleceu. Inclusive, se eu não me engano, de câncer, não é isso, produção? Parece-me que foi de câncer. E o pai tem todo o direito de refazer a sua vida, né? Independente se ela tivesse falecido ou não, se tivesse separado, mas a questão não é essa, e isso não é isso que a gente tem que discutir aqui. O que a gente tem que falar aqui e reforçar é que as pessoas que devem cuidar das crianças e adolescentes, infelizmente, estão cometendo crimes absurdos, como o que a gente mostrou mais cedo aqui no Cidade, inclusive do pai e da mãe que foram presos porque mataram o bebê de 11 meses, depois de tentativas, de várias sessões de estupro, desde que o bebê tinha 4 meses. E, nesse caso aqui, a madrasta, que morava, convivia, e, segundo o próprio pai da criança, nunca presenciou algum tipo de violência contra o próprio filho. Então, assim, ela confiava ele confiava nessa mulher, né?
talvez a criança também até tivesse um bom relacionamento também com a madrasta. Mas, no momento de fúria, de loucura, porque não dá para entender, uma discussão que era com o pai. Se era ciúme do pai, por que descontar na criança para atingir o pai? É algo inacreditável. Ela está presa, inclusive foi presa em flagrante. E a gente torce pela pronta recuperação do pequeno de apenas 6 anos. São muitos casos difíceis da gente até relatar, conversar, mas é o nosso dever de trazer, inclusive trazer esse momento de reflexão de você que nos acompanha, inclusive, né, para que a gente tente, de certa forma, evitar novos casos, novas tragédias familiares. Se de repente um vizinho sabe de alguma coisa, é dever informar, é dever ligar para a polícia e evitar que o pior aconteça com as nossas crianças e adolescentes.